atividades já assumidas. Então, Ótimo, professora. vou contextualizar um pouco em relação a essa roda, tá? Se trata, quem está promovendo, e depois eu vou apresentar, né, os colegas que estão hoje na roda. E aí, olha, que bom que está sendo uma atividade bem procurada. Nossa, Que ótimo, né? eu nem O consegui pessoal da abrir. CPPD, os colegas da CPPD, acho que o professor Gustavo também está aqui, Uhum, pediram para que fosse gravado a aula isso, para enviar depois a aula já, o debate, que a gente sempre fala de aula, desculpa, pessoal. a roda. Debate para enviar para eles posteriormente. Pois bem, então eu sou Natália Cavalcante, sou docente do campus Belém, né? Sou sindicalizada do Sinasef Pará, né? Do nosso Sinasef local, e eu faço parte de um coletivo de docentes e técnicos de vários campos do IFPA, que estão se organizando, né, nesse sentido de construir o movimento sindical dentro do nosso Sinasef, na verdade, de construir a discussão, né, e a criticidade, ou reforçar, na verdade, né, sobre as nossas condições de trabalho, sobre a reforma administrativa, também nesse sentido da gente acompanhar, né, as legislações, as políticas que vão incidindo sobre as nossas carreiras, né, sobre as nossas condições de trabalho. Então, tanto numa dimensão mais macro, como, por exemplo, esse tema do RSC, que é uma discussão bem mais ampla, que não tem uma relação direta com as nossas condições de trabalho, né, mas que está relacionada, né, com essa nossa própria carreira, né, e que diz respeito a gente entende assim, diz respeito não apenas, né, aos docentes que, porventura, tenham acionado esse direito do RSC, né, mas a toda a categoria. Né? Então, essas temáticas a gente tem tentado sempre contribuir no sentido de trazer pessoas para conversar, uma roda, na verdade, ir construindo essa cultura, né, da formação política e do conhecimento sobre esses temas que dizem respeito, né, ao nosso lugar enquanto servidores públicos. Então, é muito mais nesse sentido de gerar um conhecimento, né, sobre essas questões, né, no caso aqui específico sobre essa discussão de RSC, repercutir, né, percepções. A gente teve muito recentemente agora, né, esse documento novo sobre RSC, e aí a gente compreendeu, né, que era o momento de fazer uma roda e de trazer a comunidade, seja de sindicalizados ou não, para se apropriar desse debate. Então, quero aqui ressaltar o nome do colega, a gente chama Zeca, né? Zeca, lá de Conceição do Araguaia. Quem mais que está com a gente nessa discussão? Tem o professor Francisco Cavalcante, que também é desse coletivo. Por enquanto, eu sou. Então, é isso, né? Então, para que vocês compreendam, né? Não é uma atividade do sindicato, não é uma atividade da gestão, é uma atividade desse coletivo que se auto-organiza, né, na construção do movimento. E aí eu quero agradecer, né, a professora Caroline, que é do campus de Marabá, industrial, que é a nova presidente da comissão central, né, da nossa CPPD, a CPPD que tem um papel muito importante dentro da nossa instituição, né? Acho que é muito importante que a comunidade conheça quem compõe, né, a CPPD, que saiba, inclusive, as formas de se comunicar, de estabelecer o diálogo, né, que seja essa comissão cada vez mais próxima dos docentes, né, da nossa comunidade. Então, quero agradecer a Caroline, que vai fazer a mediação, já está aqui a postos, ao professor Jean Bittencourt, que é o nosso colega de seção de Ciências Humanas,
e é também membro, né, da CPPD, acho que já está na segunda gestão, segundo mandato da Terceiro CPPD. mandato já. Terceiro, olha, então, já está ficando veteraníssimo em CPPD, e o professor Marcelo, que também é docente lá do campus de Tucuruí e que já foi membro da CPPD e que, assim como Francisco Cavalcante, né, parece que a CPPD daqui é assim, depois que você entra, nunca mais deixam você sair, né, Marcelo? Vocês continuam, né, no diálogo e na interlocução com os colegas que chegam, né? Isso é muito legal, né? Porque aí vocês vão também passando a experiência. E eu quero, sim, ressaltar aqui a presença, né, do professor Gustavo, do professor Humberto. Quem mais que é da CPPD, gente? Se acusem, sejam todos bem-vindos e dizer que isso aqui é uma roda, tá? Não é uma atividade acadêmica. E aqui a gente vai, Carol vou passar já para a Caroline, que vai fazer essa mediação, né? Dizer o tempo de fala para o Marcelo, para o Jean, mas que depois a gente possa abrir para essa conversa mais ampla com vocês, tá bom? E aí a gente tem uma seguinte dinâmica, né? Para facilitar a nossa atividade, a gente pede que as pessoas deixem no chat as suas perguntas em caixa alta, tá? E aí Carol vai coletando ao longo da fala dos colegas. Então, desejo uma excelente roda para a gente, né? E que essa atividade seja a primeira de muitas, que a gente se reencontre aqui. Oi, gente, boa noite. Prazer para quem não me conhece, meu nome é Caroline, eu sou professora aqui do Campus Marabá Industrial. Assumi agora a CPPD Central, né, a presidência, e a gente começa essa roda trazendo essa discussão sobre as alterações de algumas leis que nos regem, né, e inclusive trazem mudanças significativas. Hoje, então, a gente tem o professor Jean, como a professora Natália já os introduziu, né, já são conhecidos da CPPD. A gente começa, então, com o professor Jean, né, pode ser? E, na sequência, o professor Marcelo. A gente dividiu a apresentação, então, o professor Jean ele começa com o histórico, né, até o momento atual, e o professor Marcelo vai discutir um pouco essa nova resolução, correto? Um joinha? Perfeito. Eu acho que a gente pode começar, então, com o professor Jean. Então, como a professora Natália já falou, as perguntas vocês podem colocar aqui no chat em letra maiúscula, né? E aí eu vou fazer as perguntas, tá? Então, cada um tem de 20 a 30 minutos e a gente vai se regulando aqui. Perfeito. Então, boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite da professora Natália, né? Para falar de um tema tão atual, tão importante, que impacta diretamente nas nossas carreiras, né, e no momento político difícil que a gente está atravessando, né? Então, eu acho que é muito pertinente, muito oportuno essa roda, né, de conversa. E dizer também que estarei sempre à disposição dos colegas para debater temas como esse, tá? Bom, então vou falar um pouco da minha trajetória na SPPD. Eu entrei no IFPA em 2015, fevereiro de 2015, eu assumi o cargo, Campus Belém, sou professor de Sociologia, de Ciências Sociais, na verdade. Eu tenho formação em Ciências Sociais pela UFPA, graduação, e mestrado em Ciência Política também pela UFPA. Quando eu entrei no Instituto Federal, a CPPD do Campus Belém estava em processo de transição, passando por uma nova gestão, sob o comando do professor Francisco Cavalcante, né? Não sei se ele está aí, o Francisco. E o Francisco estava meio que sozinho lá na CPPD, na época, em 2015, então ele me convidou, né? Eu tinha acabado de entrar, ele disse: "Gente, não queres me ajudar aqui na CPPD e tal?" Eu aceitei o convite dele, foi uma decisão muito, muito boa que eu tomei, né? Porque
realmente acabei me identificando com o trabalho da CPPD, tive a oportunidade de conhecer vários colegas, inclusive de outros campi, né? E isso é sempre muito gratificante a gente saber que está ajudando, contribuindo de alguma forma com os nossos colegas, né? E, enfim. Então, eu me propus aqui a fazer um histórico de como surgiu o RSC, né? E a carreira BTT. E o Marcelo, então, vai dar sequência falando dessa mudança mais recente, né, que praticamente, a meu ver, tornou, quase que inviabilizou a concessão do RSC, salvo raras exceções. Tá? Então, vou fazer um histórico geral, né, do RSC e depois falar um pouquinho do contexto do IFPA, de como se deu a implementação do RSC dentro do IFPA. Então, a primeira coisa a dizer é o seguinte, acho que todo mundo sabe, né, que existiam até meados dos anos 90, as chamadas escolas técnicas federais. Existia uma lei que regia a carreira dos professores das escolas técnicas federais, que era uma lei datada de 1987, instituiu o magistério de primeiro e segundo graus das instituições federais de ensino, e ficou assim por aproximadamente 21 anos, né? Quer dizer, não houve alteração na carreira por aproximadamente 21 anos, mesmo com a criação do Cefet, nos meados dos anos 90, governo Fernando Henrique Cardoso, né? Até que, em 2008, já no governo do PT, do ex-presidente Lula, houve uma alteração significativa na carreira com a aprovação da Lei 11.734/08, que foi uma lei muito abrangente, inclusive, né, que modificou várias carreiras, inúmeras carreiras do Poder Executivo Federal, dentre elas a carreira do magistério, né, de primeiro e segundo graus, e também do magistério superior. Né? Então, com essa lei de 2008, 11.734, que é de setembro de 2008, foi instituída a carreira BTT, ou seja, a carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, com os seus níveis de progressão, né? E, né, na ocasião, se criou também a retribuição por titulação. Né? Houve a previsão de retribuição por titulação, ou seja, especialista, mestre e doutor passaria a receber a retribuição por titulação. Foi um grande avanço. Né? É bom ressaltar também que, naquela ocasião, houve a oportunidade que já estavam na rede, né, federal, de migrarem para essa carreira ou não, né, ou permanecer na carreira do quadro de extinção. A maioria, a esmagadora maioria, optou pela migração, mas alguns colegas não optaram pela migração, o que lhes trouxe uma série de problemas que ainda hoje, né, temos alguns colegas que sofrem com isso dentro do IFPA, né, sem conseguir uma solução, porque na época em que deveriam migrar, resolveram não migrar para a carreira BTT. Mas esse é um assunto à parte. E aí, na sequência, ou seja, no final do ano, finalzinho do ano de 2008, mais precisamente 29 de dezembro de 2008, foi criada a lei, foi aprovada a lei de criação dos institutos federais. Né? E aí se abriu um novo horizonte de expansão da rede federal tecnológica de ensino. Né? Então, veja que a criação dos institutos federais já se deu no momento em que já tinha sido instituída a carreira BTT. Né? Então, da carreira e logo na sequência a criação dos institutos federais. Né? E assim permaneceu por aproximadamente 4 anos, né, com essa lei de 2008, criação da carreira BTT. Em 2012, em maio, no primeiro semestre de 2012, houve uma grande greve das instituições federais de ensino, universidades e institutos federais, uma greve, talvez a maior greve já realizada pela categoria, que durou aproximadamente 4 meses, certo? E uma das reivindicações dessa greve era justamente a reposição, a principal reivindicação
era a reposição salarial e as melhores condições de trabalho, considerando que o ensino superior e o ensino tecnológico, as instituições de ensino vinham se expandindo muito rapidamente e que havia também nesse processo de expansão rápida, havia algumas falhas, uma série de falhas de infraestrutura dos campi, né, que o governo federal não estava dando conta de sanar, né? Então, a reivindicação salarial de melhoria da infraestrutura dos campi com essa grande greve, vitoriosa greve de 2012. Né? Então, houve um acordo com o governo federal, da então presidente, da ex-presidente Dilma Rousseff, e no final de dezembro de 2012 foi sancionada a nossa lei atual da carreira BTT, que é a Lei 2.772, né? Que trata não só do magistério superior, quer dizer, do pessoal, dos docentes das universidades federais, mas também dos docentes dos institutos federais. E aí, nessa lei 12.772, 2012, foi instituído o RSC, né? Ou seja, o reconhecimento de saberes e competências como uma espécie de equivalente dos títulos acadêmicos de pós-graduação, né? Então, abrindo a possibilidade do docente obter, né, como é que eu posso dizer, uma remuneração de titulação imediatamente acima da sua titulação atual. Ou seja, se você é especialista, você poderia requerer, melhor, se você é apenas graduado, você poderia requerer o RSC1, que equivale financeiramente à retribuição Jean, de eu especialista, acho do que título de Jean, especialista. Se você é especialista, você pode requerer o RCC2. Pode falar, Natália. A eu sua, acho que a tua internet está instável. é a sua Eu iria conexão. sugerir, Tá bom. ia sugerir tu fechar a tua câmera durante a fala, porque talvez fique Ah, tá. melhor. Tá legal. Tá bom. Obrigado. Vocês ouviram até que parte? Deu para ouvir bem? Deu, só estava instável. Tá. Vamos lá, vou desligar a câmera aqui. Então, como eu dizia, com a Lei 12.772 de 2012, foi criado o RSC, e aí você tem a possibilidade, né, de obter uma retribuição por titulação imediatamente acima da sua titulação atual. Então, quem é especialista quem é graduado pode receber como especialista, que equivale ao RSC1. Quem é especialista pode receber o equivalente à retribuição de mestrado, o RSC2, e quem é mestre pode receber a retribuição de titulação equivalente a doutor, que equivale ao RSC3. Né? Foi basicamente isso. Esse RSC, a retribuição, o reconhecimento de saberes e competências, substituiu uma gratificação específica de docente da carreira BTT que existia na lei de 2008. Tá? Então, saiu essa gratificação e entrou no lugar o RSC. Tá? Bom, isso, lembrem, como resultado das reivindicações da greve de 2012, foi uma proposta do governo federal, o RSC, que pegou, inclusive, todo mundo de surpresa, né? E pareceu uma proposta atrativa, bem interessante, de modo que a categoria não se opôs, por razões óbvias, a esse item, né, da Lei 12.772 de 2012, certo? Bom, e aí, na sequência, foi instituído o Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências, né, CPRSC, que na resolução 01 de 2014, de 20 de fevereiro de 2014, instituiu os pressupostos, as diretrizes e os procedimentos para concessão de RSC. Tá? Se vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês o link, né, dessas leis, para que vocês possam conferir.
a evolução do processo. Tá? Então, a partir dessa resolução 01/2014, que é outro detalhe importante, né? Detalhe importante é que, apesar da lei ter sido aprovada em 28 de dezembro de 2012, ela só entrou em vigor, ela só passou a ter efeito a partir de 1º de março de 2013, que é também a data de retroatividade do RSC. Ou seja, se o docente já fazia jus ao RSC em 1º de março de 2013, mesmo que ele tivesse entrado com o processo de RSC muito tempo depois dessa data, ele poderia requerer a retroatividade a partir dessa data, né? E isso, obviamente, gerou uma dívida para o governo federal, né? E certamente os governos que sucederam o PT, né? O caso do governo Temer e agora no governo Bolsonaro, obviamente não viram com bons olhos essa dívida que o princípio da retroatividade gerou. Tá? E essa foi uma das motivações, a meu ver, que levaram à revisão da concessão de RSC, certo? Mas, enfim, então o IFPA estabeleceu a sua comissão, aí cada instituto, né, federal deveria estabelecer uma comissão interna para elaborar a sua própria resolução, que, obviamente, deveria seguir as diretrizes da resolução nacional estabelecida pela CP-RSC, do MEC, correto? O IFPA, então, elaborou a sua primeira resolução em 5 de novembro de 2014. Trata-se da resolução 232/2014. A maioria das concessões de RSC que se deram, tá, na gestão do professor Francisco, à frente da CPPD, do Campus Belém, e na minha gestão, tá, que vai de 2015 até 2018, se deram dentro, no âmbito dessa primeira resolução do IFPA, da resolução de RSC, que foi datada do final de 2014, novembro de 2014. Ocorre que, com a queda da presidente Dilma, o governo Michel Temer decidiu, na gestão do ministro da Educação, Mendonça Filho, decidiram fazer uma revisão das resoluções de RSC de todos os institutos federais. E, para isso, criaram uma força-tarefa na CGU, Controladoria Geral da União, de cada estado, né, da federação, para rever essas resoluções, porque havia uma leitura do MEC de que muitos dos institutos federais tinham elaborado resoluções muito frágeis e imprecisas, que estavam favorecendo a concessão do RSC num nível de facilidade, segundo eles, né, estava sendo muito fácil a concessão do RSC. Eu digo isso porque eu era vice-presidente da CPPD Central na época, 2017, quando essa força-tarefa da CGU foi instituída, né, e nós participamos, eu, a professora Luísa, na época, que é do campus Ananindeua e que era presidente da CPPD Central à época, nós participamos junto com os procuradores aqui da CGU do Pará, e eles reclamaram disso. Eles achavam que a nossa resolução 232 facilitava em demasia, era muito frouxa, não tinha rigor, né, era muito vaga em vários pontos, em vários aspectos, né, da tabela de concessão, da pontuação. E, além disso, eles identificaram que boa parte dos pareceres das PPD contava com apenas 2 pareceres, sem um terceiro parecer, né? A resolução estabelecia, né, a própria resolução nacional estabelecia que tinha que ser 2-1 o placar, né? E a SPPD local fez uma leitura de que, mesmo que não houvesse o terceiro parecer, poderia ser aprovado, né, a concessão do RSC. Então, isso foi entendido como um elemento, um componente facilitador do processo de concessão de RSC, e que deveria ser revisto com urgência, segundo as palavras do presidente da Força Tarefa da CGU local. Tá? E, em razão disso, tem até aqui o relatório, vou ler alguns pontos mais importantes aqui,
só para vocês entenderem o relatório da CGU. Tá? Em que ele diz o seguinte: quais as conclusões alcançadas, quais as recomendações emitidas. Tá? Então, ele fala aqui: desalinhamento dos normativos do IFPA com as diretrizes definidas pelo Institute of Internal Auditors quanto às políticas e procedimentos, ou seja, eles contrataram uma empresa privada, pelo que eu entendi aqui, para fazer uma auditoria nas tabelas. Né? A CGU contratou uma empresa privada. Quanto às políticas e procedimentos orientadores da atividade de auditoria interna, as recomendações versam sobre a inclusão de cláusulas no regimento interno, a fim de adequar a auditoria interna às normas internacionais. Aí ele fala da inadequação do espaço físico e quantitativos dos mobiliários. Isso aqui é outra coisa. Tá. A regulamentação interna do IFPA apresenta critérios muito amplos. Isso aqui foi a crítica principal, tá? Muito amplos, subjetivos, tá? Ou seja, de acordo com a interpretação do parecerista, a livre interpretação do parecerista, e ou que não guardam consonância com as diretrizes previstas na resolução CPRSC número 01/2014, que nós comentamos há pouco. Recomendou-se aprimorar a resolução 232/2014, IFPA, a fim de que os critérios nela definidos estivessem compatíveis com a referida resolução. Ou seja, a principal crítica era de que a resolução 232/2014 do IFPA estava em dissonância com a resolução 01/2014 nacional da CPRSC. Que é uma crítica grave, a meu ver, muito grave. Né? Lembrando que, quando eu e o Francisco assumimos a PPD local, essa resolução já tinha sido feita. Não sei quem foi que elaborou essa resolução, mas o fato, não sei se o Francisco pode falar, se ele se recorda, mas o fato é que o principal ponto fulcral da análise da CGU, da Comissão Local da CGU, era que essa resolução 232 estava em desalinho em vários aspectos, com a resolução nacional da CPRSC. Então, segundo eles, a concessão de RSC sem elementos que demonstrem tanto a pontuação quanto a cronologia da realização das atividades para efeito de retroatividade. Essa foi uma outra crítica muito acentuada da CGU, né? Que não estava havendo uma clareza quanto ao documento que definiria a retroatividade do RSC pretendido, né? Exigido, reivindicado. Né? Bom, o que mais eu poderia destacar aqui? Sim, outra crítica: a instrução de processo de RSC com declarações e certificados sem o devido suporte documental comprobatório. Então, por exemplo, constatou-se que havia declarações que eram datadas de 1990 e pouco, sei lá, 95, 96, e que tinham sido assinadas pelo diretor, pelo coordenador do curso em 2015. Quer dizer, como é que uma pessoa que é coordenador em 2015 vai certificar algo que supostamente ocorreu 20 anos antes? Tá? Então, havia muitas declarações desse tipo. O professor participou de uma comissão, não sei do que, entre os anos de 95 e 96. Quem assinou esse documento? O coordenador atual de 2015, né? na ocasião em que a declaração foi expedida. Então, houve muitos casos assim, e eles acharam que isso era ilegal, né? Quer dizer, o coordenador atual não tem como certificar uma coisa que aconteceu 20 anos antes, certo? Até porque não existia na época o registro, né, digitalizado, e nem um registro escrito foi apresentado, foi apenas a palavra do professor. O professor chegava lá e dizia: olha, participei de um evento, tá, mas cadê o certificado? Eu não tenho, eu perdi, eu não obtive na época, mas eu participei do evento, então assina aí para mim. Aí o coordenador ia lá e assinava. Então, infelizmente, a meu ver, houve também uma certa imprudência de alguns colegas nesse ponto. Né? Por que eu estou falando isso? Né? Porque realmente essa percepção de facilitação do RSC e da concessão do RSC, e não foi só aqui no IFPA, né? Outros institutos federais estavam em uma situação até pior do que a nossa nesse ponto, nesse aspecto.
serviram de argumento ou de munição para o governo federal propor mudanças na lei de RCC. Em resumo, é isso. Tá? Por que eu estou comentando isso? Tá? Então, em decorrência desse relatório, a reitoria assinou um acordo com a CGU e que obrigava a constituir uma comissão para rever a resolução 232 do IFPA, e essa comissão foi formada por mim, pelo professor Francisco, pelo professor Marlon França e pelo técnico da reitoria, técnico jurídico, Valdemir Bezerra. Tá? Essa comissão foi instituída em 2018, né? Ela ficou, creio eu que 3 meses, mais ou menos, trabalhando, e aí, a partir do nosso trabalho, foi instituída a resolução atual, que é a resolução 212 de 2018, que ainda está em vigor, né? Até que o IFPA crie a nova resolução interna com base nesse documento que o Marcelo vai comentar, né? No documento mais recente da CPRC, que o Marcelo vai comentar. Tá? Bom, então aí eu acho que já fiz o histórico, fiz uma cronologia, uma trajetória, né, de como nós chegamos até aqui, e passo a palavra para o Marcelo, e no final eu posso contribuir com algumas observações e responder as perguntas. Eu acho que já dá para o Marcelo retomar. Valeu. Obrigada, professor. Eu acho muito elucidativo esse histórico, né? Para quem está chegando agora, a gente tem vários colegas que entraram, são novos no CPPD, né? Eu acho que é interessante conhecer esse histórico. E agora, então, a gente continua com o professor Marcelo, só acho que a gente pode fazer a sessão de perguntas ao final, né? Só uma pergunta que surgiu no chat, que é quando a nova planilha sai, e aí o professor Carlos e o professor Gustavo já responderam, né? Sai depois de 90 dias, a partir de 8 de junho, que foi quando, né, essa resolução número 3 aqui, que o professor Marcelo vai falar, foi publicada. Então, agora vai passar pela CPPD e a gente vai fazer essa análise, essa adequação, né? Mas aí o professor Marcelo pode nos explicar melhor. Prontinho, professor. Oi, pessoal. Todos estão me ouvindo, né? Deixa eu só organizar aqui. Ok. Então, deixa eu só rapidamente, eu peço permissão a vocês. Eu preparei uma rápida apresentação, tá bom? Com a sistematização sobre as principais mudanças contidas na resolução 03, né, de 2021, que é essa nova resolução, que substitui a 01 de 2014, o qual o professor Jean Bittencourt acabou de falar. Pessoal, tá todo mundo conseguindo aí visualizar? Tranquilo, né? Então, rapidamente, me dê licença, né? Rapidamente para me apresentar, eu sou o professor Marcelo Melo dos Santos, sou professor de Sociologia do campus Tucuruí, eu sou natural de Marabá, fiz graduação em Marabá pela UFPA, né, campus Marabá, depois fiz mestrado por lá também pela Unifesp, do PDTSA, mestrado em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, e no ano de 2017 eu prestei concurso para o campus Tucuruí, para o município de Tucuruí, e acabei indo para lá. Então, após eu chegar, em 2018, eu já me integrei na CPPD como membro e acompanhei vários desses debates, claro, não da forma como o professor Francisco, o professor Jean, que estão com certeza há mais tempo, e a gente tem ajudado a partir da CPPD Central em trabalho conjunto, porque são todas as CPPDs, ajudando a gente a pensar quais são as melhores formas para os servidores docentes garantirem o direito. A CPPD é uma instituição, é uma comissão garantidora de direito do servidor, e a gente precisa garantir isso, né? Então, dito isso, eu vou agora para a nossa apresentação. Aí o Francisco disse para colocar em tela inteira. Ok, Francisco? Deixa eu só organizar aqui. Ok? Apareceu para todos aí tela inteira, né? Então, análise das mudanças, né, no RSC com a nova resolução 03 de 8 de junho de 2021, né? Então, o que eu quero fazer aqui? Basicamente, eu tentei organizar aqui rapidamente.
Eu quero discutir as principais mudanças na nova resolução, né, de RSC e qual o impacto dessas mudanças para a carreira docente, ou seja, para nós, né? E aí, quando eu me refiro à carreira docente, eu estou falando da Lei 12.772, do qual o professor Jean já falou, né? O qual o RSC está instituído, né, no artigo 18, tá? E depois eu quero também me propor a apresentar algumas possibilidades de ações. Tela inteira não, Marcelo. Marcelo, o pessoal está falando que não está em tela inteira. Não está em tela inteira? Não. Eu estava esperando então... alguém se manifestar. Né? Eu coloquei aqui, eu tentei colocar a tela inteira. Eu não me desculpe, mas eu não sei onde. Eu coloquei na própria apresentação. Oi? F5. Dá um F5, Marcelo. Vê se vai. Certo. Foi agora? Não. Porque eu acho. Dá para ver, mas está dando para ver. Não, tá dando para ler. Só uma sugestão. O Lucas está falando, acho que você está compartilhando a janela errada. É porque se ele compartilhar a janela, não vai aparecer tela cheia, ele tem que compartilhar a tela inteira. Aí compartilhe com a gente. Então mudar no Meet, né? E não... Porque eu estou alterando só aqui no Excel, né? Desculpa, no PowerPoint, né? Isso. Vai de novo lá em compartilhar. Interrompe a compartilhação e volta a compartilhar. Aí você clica em a tela inteira, então, ao invés de uma janela. Certo. Deixa eu colocar aqui rapidamente a tela inteira. Ok. Já encontrei aqui a opção. Encontrei a opção aqui. Deixa eu tentar compartilhar. Era o que eu ia falar, Humberto. Apesar, né, de não estar legível, né? Se a gente não conseguir, acho que dá para continuar. E aí, tá? Se tiver tudo ok agora... Agora foi. Agora foi. Então, vamos. Então, eu quero também apresentar as possibilidades, né, de ações, porque eu acho que a gente precisa também pensar alguma coisa enquanto conjunto, enquanto grupo que estamos aqui, né, diante desses retrocessos, né? Então, eu vou logo às mudanças, né? Então, a principal mudança, eu fui pegando artigo por artigo, né? A principal mudança, o artigo 3 dessa nova resolução, que diz o seguinte, eu até coloquei em vermelho destacado, né? Que o processo avaliativo para concessão do reconhecimento de saberes e competências da carreira do magistério, né, básico, técnico, tecnológico, será de responsabilidade da comissão especial, composta de 4 membros. Gente, a resolução atual, segundo ponto aqui eu estou colocando, né, que é a 212/2018, no artigo 9, diz que a banca de avaliação de RC deve ser composta por 3 membros. Então, a nova resolução, ela traz uma modificação de que a banca agora tem que ser composta por 4 membros. No restante do texto, não fica claro como vai ser isso. Se esses 4 membros vai ser 2, por exemplo, hoje, a resolução 212, ela deixa claro isso. São 3 membros, 2 externos e 1 interno. Se vai ser 4 membros... são 2 externos e 2 internos, 3 externos e 1 interno, não ficou claro. Eles só colocam lá no final que tem que ser 2 externos. Então, se são 4, são 2 externos e são 2 internos. De qualquer forma, essa interpretação ela fica em aberto, porque a resolução não coloca isso, mas eu acho que o mais grave é a tentativa de dificultar o acesso ao RSC. Então, quem trabalha aqui nas PPD, quem trabalhou, sabe que é um martírio a gente tentar conseguir alguém para avaliar os processos de RSC. A gente manda, faz sorteio no CIMEC, envia, o pessoal desiste, ou vai avaliar, depois por algum problema desiste, a gente entra em contato e fica aquela coisa toda, e isso com 3 avaliadores. Imagina agora com 4, né? Então, é uma tentativa de dificultar ainda mais o acesso do servidor ao RSC. Então, eu acho que essa é a primeira mudança, né, que vai impactar a vida do servidor, do docente, que é essa mudança de 3 para 4 membros que vão avaliar os processos de RSC. E também não sei como é que vão ser esses critérios. Se 2 membros derem parecer apto e 2 derem parecer inapto, como é que vai ser isso? Então é uma loucura, né? Marcelo, é o placar, pelo que eu entendi, o placar tem que ser 3-1. Isso é a maioria.
Maioria, né? Placa mínima, né? Certo, obrigado pela... Então, está posto, né? A situação está posta e a gente precisa ver o que a gente vai fazer diante disso, né? Então, a gente tem aqui a segunda mudança no artigo 7, as atividades para obtenção do RSC, e aí está em vermelho, né? Deverão ter sido realizadas em no mínimo 5 anos antes do ingresso na carreira, ou seja, eu estou colocando aqui que a resolução atual ela não estabelece limite de tempo das atividades para concessão do RSC, então ela não estabelece. O artigo 7 da resolução 01 de 2014, que é da CPRSC, né, ela coloca no artigo 7, a apresentação de atividades para obtenção de RSC independe do tempo que as mesmas foram realizadas, e aqui agora, nesse novo entendimento, eles trazem no artigo 7 que os documentos, as atividades que você comprobatórias para o RSC, elas deverão ter sido realizadas em no máximo 5 anos antes da entrada do servidor. Só um exemplo, o servidor entrou no ano de 2000, o servidor entrou no ano de 2020, então ele só poderá utilizar documentos para fazer o RSC de 2015 para cá. Então, acho que deve ter ficado claro, né? Então, o servidor entrou em 2020, ele só pode usar documentos dos 5 anos anteriores, ou seja, de 2015 para cá. Então, esse é um retrocesso grande que vai dificultar, porque, inclusive, de alguma forma, isso impacta até a própria compreensão do RSC, como o próprio professor Jean falou, né? O reconhecimento de saberes e competências, ou seja, saberes e competências durante toda a trajetória acadêmica. Como é que agora essa trajetória acadêmica ela é reduzida a apenas 5 anos, né, anteriores à sua entrada, né, como BTT no Instituto. Então, isso vai dificultar, com certeza, o acesso dos servidores ao RSC, né. Então, passando aqui novamente, outra mudança no artigo 7, parágrafo único, né, as atividades para alteração do nível de RSC deverão ter sido realizadas em, no mínimo, 3 anos após a data de sua última concessão. Ou seja, o que eles estão propondo aqui é que você cumpra um período mínimo para poder passar para o outro RSC, ou seja, para poder passar para o outro nível. Ou seja, uma espécie de quarentena, né, Marcelo? Uma espécie de quarentena que tem que respeitar. Exatamente. Vamos supor, eu pedi meu RSC2 e consegui meu RSC2 no ano de 2020. Aí, no ano de 2021, eu já consegui terminar meu mestrado, só que eu só posso fazer em 2023. Eu tenho que esperar 3 anos. Então, isso é uma coisa também que eu acho bastante grave, inclusive bastante questionável do ponto de vista jurídico, porque a Lei 12.772, ela não impõe esses limites. O limite que ela impõe é você ter as comprovações do RSC, dos seus documentos, você conseguir comprovar suas competências e saberes, né, de acordo com a planilha instituída, e você ter o diploma ligado ao RSC pretendido. Ela não estabelece nenhum tipo de marco temporal que você precisa esperar para poder acessar o outro direito. Então, isso vai dificultar a vida do docente, isso, na verdade, é para dificultar cada vez mais o acesso ao RSC. Aí eu tinha colocado que a resolução atual não estabelece limite de tempo para alteração do nível de um RSC para o outro. Então, eu terminei meu RSC hoje, se eu terminar meu mestrado no mês que vem, estou com RSC2, eu posso fazer isso. A partir da vigência, né, daqui 90 dias, como disse o professor Gustavo, se esse entendimento entrar em vigência, isso não vai ser mais possível. Então, terceira situação, o artigo 9, parágrafo único. Na pontuação definida pela instituição federal de ensino, o docente deverá atingir, no mínimo, 60% da pontuação prevista para o nível de certificação pretendido, sendo que, no mínimo, 60% desses pontos deverão estar contemplados no nível pretendido. Vejam só, isso aqui eles alteraram, porque é o seguinte, na verdade, eles aumentaram, vou só explicar para vocês, a resolução atual, ela diz que para o servidor conseguir o RSC, ele tem que contabilizar 50 pontos na planilha, e desses 50 pontos, 50%, ou seja, 25 pontos, tem que ser no pretendido. Então, eu quero
o RC3, por exemplo. Então, eu tenho que fazer 50 pontos e 25 tem que ser no RC3. O que eles estão fazendo aqui com essa nova resolução? Eles estão aumentando. E eles estão aumentando para 60%, vai ficar da seguinte forma. Você vai precisar agora não mais de 50 pontos, mas de 60 pontos para você conseguir o RSC. E desses 60 pontos, 60%, né, desses 60 pontos vai ter que ficar no RSC pretendido. Então, aí, se tiver algum... Na verdade, observe que o artigo 9º da nova resolução do SPRC, ele fala só em percentual. Né? Então, quando for criada a nova resolução do IFPA, é que vai ser definida a pontuação em números absolutos. Certo? Então, não é 60 pontos, na verdade. É 60%. A gente não sabe quanto vai ser, em números absolutos, esse 60%. Provavelmente vai aumentar. Né? Hoje, a pontuação mínima absoluta é 50, não é isso? 50%. 50. Na verdade, não, 50, na resolução anterior... números absolutos, né? 50 e 25 no pretendido. 50. Não é isso? No pretendido. O que vale isso, exatamente. Mínima. Né? Então, com a nova resolução que o FPA vai criar, provavelmente essa pontuação vai subir. Não só em percentual, como em números absolutos. Então, realmente, esse é um outro sério obstáculo à obtenção da RC. Concordo perfeitamente, professor Jean. Eu estava falando de 50% e comparando 60%, pensando na resolução atual, mas realmente é isso. O que a gente sabe, na verdade, é que vai aumentar, que era 50%, né? E que vai para 60%, e independente da quantidade de pontuação em números absolutos, vai ser, deve ser 60% desses pontos, né? Porque eles estão colocando 60% desses pontos deverão estar contemplados no nível pretendido. Então, a gente percebe que o objetivo principal é dificultar ainda mais a vida do servidor para que ele possa garantir o RSC. Aqui, eu gostaria de trazer algumas outras observações em relação à planilha, pessoal, porque a nova resolução ela trouxe também alterações na planilha. E eu coloco aqui no artigo 11 do RSC1, foi excluído o item D, que é esse aqui, ó, apresentado abaixo. Ó. Esse item aqui que está na planilha, professor Jean e demais colegas, que está hoje na nossa planilha, isso aqui é a planilha de hoje, que está vigente. Esse item está definido lá na resolução 01/2014. Na resolução 03/2018, esse item desaparece. Ou seja, o item, o RC1 diretriz 4 com 5 itens, né? E aí vocês percebem também que tudo é minuciosamente pensado. Então, por exemplo, participação como titular em atividades, conselho, colegiados, comissões, inclusive aqui entra a CPPD. Olha o absurdo. A gente faz parte da CPPD, a CPPD não é uma comissão do qual o trabalho é remunerado e você ainda não vai poder mais pontuar se você for concorrer ao RSC. Se essa resolução entrar em vigência, você não vai poder mais colocar as PPD como pontuação. E não só as PPD, CPA e, por exemplo, participação como titular em conselhos classistas. Percebam só, conselhos classistas, membro de gestão sindical. Então, vejam bem qual é a intenção política, né? Acho que os caras olham e dizem, negócio de sindicato, de não sei o quê, vamos tirar isso aí, que você não tem nada que pontuar nada, entendeu? Quem participa é um desincentivo à participação política do docente. Um desincentivo, exatamente. E um ataque, claro que isso é tudo bem pensado, quem está fazendo isso está pensando muito bem o que vai tirar e onde vai atacar. É uma desmotivação para quem participa de conselho, como a gente aqui, que somos inspetores do CREA, isso não vai contar mais. Ou seja, você faz parte de um curso técnico e que não pode atuar, não pode ajudar como profissional. Até ponto, mas não vai receber mais nada por isso, não vai ter nenhum tipo de premiação por isso, né? Dentro do Instituto. Então, exatamente, pessoal. Então, essa parte da planilha, essa planilha, pessoal, só esclarecendo, ela é a planilha atual. O que eu estou dizendo é que ela vai, na proposta da resolução que eles estão propondo para modificar, essa vai ser excluído esse item, que é o item D, que está lá, eles simplesmente excluíram, né? Aqui a gente tem também, no artigo 11, já no RC2, né?
essa exclusão do item C, que é participação em grupo de trabalho ou oficina institucional, com vínculo em instituição credenciada pelo MEC. Então, eles tiraram também, eles excluíram, né? Então, a ideia é dificultar ao máximo o acesso do servidor ao RSC. Aí, aqui, o artigo 11, né? Eles incluíram, eu também pontuei não só o que eles tiraram, mas o que eles incluíram. Eu peguei, claro, fui lendo e fazendo um comparativo com a resolução 01 de 2014, o que mudou, e com a planilha também atual, né? Então, a participação como palestrante ou painelista em eventos científicos, tecnológicos, esportivos ou culturais correlatos à sua área de atuação na instituição, esse item foi incluído na resolução. Então, eles excluíram aqueles e incluíram esse, tá bom? Então, só para ficar claro essa questão. Outro item também, pessoal, excluído, que aí eu acho que, na minha opinião, é um ataque à democracia, aos processos democráticos de participação, é esse, né, que é o item excluído da Resolução 03 de 2021, que estava na Resolução 01 de 2014, né, que está no artigo 12, parágrafo 3, que é o Conselho Superior ou órgão equivalente das instituições federais deverá aprovar o regulamento interno antes do seu encaminhamento à CPRSC. Ou seja, esse parágrafo 3, ele estava na resolução anterior, de 2014. O Conselho Superior, ou seja, o CONSUP, vai fazer essa mudança dessa resolução e deverá aprovar o regulamento antes de encaminhar para o CPRSC. Então, eles excluíram, e lá eles dizem o seguinte, que a minuta da resolução deve ser encaminhada para a CPRSC, e lá eles vão analisar e dar ciência se está ok ou não. Então, percebam o retrocesso. A gente vai ter que, ou seja, essas mudanças vão ter que estar agora sob tutela do CPRSC. Você tem que mandar a minuta, tipo assim, manda para eles ver se está ok, para eles ver se eles aprovam e só depois manda de volta. Então, ou seja, tira a autonomia do próprio conselho, eles excluíram esse item para aprovar o regulamento interno e depois só encaminhar para eles. Então, não é mais assim. Você vai encaminhar para eles e eles vão dizer se está ok para poder aprovar. Então, isso é uma coisa... Marcelo, esse ponto é importante, porque essa exigência não existia na resolução anterior, na 01 2014, né? Então, caso... Ela tá na 01 2014. Não, digo assim, mas caso a resolução interna não estivesse em desalinho com a CPRSC, ficaria a encargo da CGU fiscalizar. Certo. Tanto que a CGU veio e fiscalizou a nossa aqui, a 232, né, de 2014. Agora não, agora a gente vai fazer uma resolução, vai ser aprovada pelo CONSUP e vai ter que ser encaminhada para análise e apreciação da CPRSC, é isso? Não, vai ter que ser encaminhada para eles. Esse item aqui que eu estou expondo, ele foi excluído, ele foi tirado, entendeu? Tá entendendo? O Conselho Superior, o órgão equivalente, deverá aprovar o regulamento interno antes do seu encaminhamento. Aí o que eles fizeram? Deletaram. E deixaram lá só que a minuta deve ser produzida, e enviada para eles darem ciência, e só depois aprovar, entendeu? Pessoal, vamos votar. Na minha conta dá 28 pontos. Tem que acabar fazendo conta 34. Eu acho que 28 tá bom, tá não? Certo. Não, eu acho que tinha que estar do jeito que tá, moço. Mas vamos fazendo as contas aí. Olha só. Então, as principais mudanças. No artigo 13, eu acho que essa é a mudança mais grave da resolução. Isso tudo porque ela impacta em questões financeiras. Ele diz o seguinte no artigo 13. O reconhecimento de saberes e competências produzirá efeitos financeiros a partir da data de publicação de sua concessão. Gente, isso é muito grave. A resolução atual, ela estabelece que a retroatividade ela será baseada no documento comprobatório mais recente. Então, quem conhece aí sabe disso, né? O documento mais recente de todo o processo de RSC, que pode ser qualquer um documento ou pode ser o diploma também, né? Que você está concorrendo, diploma ou especialização, né? Então, o entendimento atual é aquele que diz que se você apresentar o documento com a data mais recente, vai ser considerado para fim de retroatividade. Por exemplo, eu entrei com o processo CRC e a minha retroatividade é de julho de 2019.
Então, eu vou receber o retroativo de julho de 2019 até a perspectiva atual. O que eles estão propondo é o seguinte, que a produção dos efeitos financeiros se dê a partir da data de publicação da concessão, ou seja, quando você termina o processo, você encaminha o processo de RC, sai aquela portaria, professor Jean e demais colegas, de concessão, portaria de concessão de RC, e aí com a data daquela portaria a data daquela portaria que vai começar a contar para os efeitos financeiros. Ou seja, acabou praticamente, né? Porque o máximo que vai acontecer é saiu tua portaria de RSC, tu manda para a CGP leva 2 dias, só um exemplo, para colocar na folha, e aí você recebe 2 dias de retroativo. É isso que o artigo 13 está dizendo dessa nova verdade, resolução. Marcelo, então, a meu ver, não só praticamente acaba a retroatividade, como há um prejuízo, um atraso no pagamento, né? Porque os pareceristas emitem a ata aprovando a concessão, digamos, né? Emitiu a ata ali aprovando a concessão. Ok. Aí o processo vai tramitar, vai para a reitoria, né? Enfim. Aí só depois que sair a portaria equivalente é que vai começar a contar a retroatividade, ou seja, acabou a retroatividade, né? Não sei por que ainda colocaram esse termo retroatividade, que não faz mais sentido. Exatamente. Isso é algo, pessoal, minimamente pensado. A gente sabe que o IFPA passou por um processo onde todos os processos, inclusive de RC, estão sendo tramitados de forma eletrônica. Então, por exemplo, se a gente pensasse pelo menos na possibilidade, professor Jean, de quando os processos eram físicos, né? E aí você manda para Belém, leva 15 dias, leva um mês, você receberia. Mas após a concessão da portaria, em que a CGP tem acesso no mesmo dia e pode fazer essa inclusão na folha do servidor no mesmo dia, então acabou, praticamente acabou, né? Essa é uma coisa bastante grave e um ataque muito forte aos servidores e o direito à retroatividade que o servidor tem. É algo injustificável, né? Que a gente vai precisar. Marcelo, só um adendo aí. Eu lembro das reuniões da CGU que os procuradores comentaram que tinha uma dívida ativa muito alta da União por conta desse retroativo de RSC. Eu lembro que eles comentaram isso em várias ocasiões, tá? E que a iniciativa do governo Temer, à época, era de tentar, vamos dizer, colocar um rigor maior nessa concessão de retroativos. Então, já vinha se preparando, desde o governo Temer, esse movimento para tentar acabar com a retroatividade. É isso. Exatamente. Eu acho que e a gente vai ter que se mobilizar, né? Porque isso é uma coisa muito grave e que ataca diretamente a gente, né? Em relação a isso, é muito importante, professor Jean, fazer esse retrospecto para a gente entender o momento atual, né? Então, aqui, em relação aos efeitos financeiros, a gente tem aqui o artigo 15, a participação do servidor docente como membro avaliador da comissão especial de que trata o artigo 3 dessa resolução, aí o ponto marcado em vermelho, poderá ser contabilizada dentro de sua jornada semanal de trabalho até o limite de 4 horas, de modo a não acarretar prejuízo às atividades regulares do servidor no seu órgão de lotação. O que eles estão dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, professor Jean e demais colegas, é que o pagamento pela avaliação, não vai haver mais pagamento pela avaliação. O professor conta até o limite de 4 horas para sua jornada semanal. Então, por exemplo, eles estão tirando, aqui eu até coloquei isso, né, embaixo, no segundo ponto, a resolução atual de RC, seu artigo 10, item 1, define remuneração pela avaliação de processo de RC na rúbrica de encargo, curso e concurso equivalente a 5 horas. O que eles estão fazendo? Tirando essa história de rúbrica de encargo, de curso e concurso e baixando de 5 horas para 4 horas, e aí tu pega e coloca lá, tu conta como jornada semanal de trabalho. Ou seja, mais um desincentivo para quem vai avaliar. Ou seja, quem vai avaliar, se eram 3 avaliadores, agora vão ser 4. Aí o cara vai avaliar e ainda não recebe nada. Então, gente, é para destruir. Na verdade, eu até comentei Marcelo, isso com o só professor um Jean, detalhe né? importante, Marcelo. Lembrando que essas 4 horas que ele fala aí, na verdade, elas serão distribuídas pelo semestre letivo. Então, isso não dá quase nada, isso não vai alterar nada o rádio de ninguém. Uhum. Né?
Então, para compensar no Exatamente. teu rádio, para ter um impacto no teu rádio, tu terias que pegar pelo menos 10 processos no semestre. Esse foi o cálculo que eu fiz no semestre letivo, para poder compensar no teu rádio, que equivaleria a Exatamente. uma turma de 40 horas. Entendeu? Ou seja, não tem mais nenhum Isso. incentivo para alguém aceitar avaliar RC, porque você vai ter o trabalho para praticamente nada. Você não vai receber nada em troca. É isso. Porque não é 4 horas semestral, não é isso? Porque não é 4 horas semestral, é 4 horas, né? Então, 4 horas tinha distribuídas que no ser pelo semestre menos 20. letivo. Para efeito de rádio. Exatamente. Então, se é 4, tinha que ser pelo menos 20 para dar uma. Então, é isso mesmo, professor. Então, para vocês terem uma ideia, né, e aí é importante... Marcelo, pois eu vou avaliar assim mesmo, só para fazer raiva esse governo. Pois tá bom, com certeza, pai. Não, é importante a solidariedade, né? Mas, poxa, a gente é servidor público, a gente faz um trabalho, a avaliação de RC é um trabalho rígido, é um trabalho que precisa muita atenção, né, que requer muita responsabilidade, e você ainda não recebe, não vai receber. Então, é uma coisa que Marcelo, é justamente imagina o para... seguinte, nós já tínhamos dificuldade para conseguir avaliador quando era pago. Imagine agora que não vai ser mais pago, não vai ter praticamente nenhum tipo de retribuição. Imagina. Exatamente. E quando a gente fazia sorteio e conseguia 2, ficava doido procurando para ver se conseguia o terceiro, e agora quer 4. Então, é para dificultar. E eu falo, pessoal, isso porque é o seguinte, como eu falei já para vocês, o governo não pode acabar com o RSC. Eles bem que gostariam. Por quê? Porque o RSC está lá no artigo 18 do nosso plano de carreira, da Lei 12.772. Então, eles não podem acabar. Não pode acabar, a não ser que, eu não vou nem dar ideia, algum deputado apresentasse um projeto de lei excluindo, né, o artigo 18 da Lei 12.772. Né? Não vou nem dar ideia, pessoal. Então, só se eles fizessem isso. Só 3 minutos para encerrar o tempo, tá? Isso, já estou encerrando, professora. Aí, como eles não podem acabar, eles não, então vamos dificultar. Então, é aquela coisa que eu até escrevi aqui no final. Matar o RSC sem acabar com ele, né? Então, o objetivo central é esse e é isso que eles estão fazendo. Então, aqui as considerações já, professora. Como o Jean falou, né, o RSC é direito histórico conquistado pela categoria docente, a BTT. Como é um direito garantido no plano de carreira, eu acabei de falar isso, né, e superior e a BTT, o governo não pode acabar. O que estão fazendo é dificultar o acesso, é matar o RSC sem acabar com ele. Foi isso que eu acabei de falar. E o momento político é difícil, mas a gente precisa adotar algumas ações enquanto categoria para tentar barrar esse retrocesso, né? Uma das estratégias que a gente poderia ver, pessoal, e aí já é título de provocação aqui para esse grupo, seria a judicialização, ou seja, provocar o sindicato, o Sinasef. Eu acho que tem muita gente aqui que é do sindicato. Eu sou filiado também ao sindicato, e é muito importante que a gente esteja fazendo esse movimento. Uma outra estratégia pode ser levar a pauta para o conhecimento do Consup. Eu acho que o professor Francisco está aqui, que é membro do Consup. É muito importante que o Consup esteja ciente dessas mudanças, desses retrocessos. Eu acho que uma outra estratégia seria também provocar o reitor para que o debate chegue ao CONIF. Eu não sei se o CONIF tem conhecimento dessa nota, o que o reitor acha disso, o que o reitor acha dessa resolução, o que o CONIF acha, qual é o posicionamento do CONIF em relação a isso. Então, acho que é um ponto que a gente poderia abordar, pressionar ou colocar como estratégia. E a última informação, que a resolução é de 8 de junho, e ela deve entrar em vigor em 90 dias. Então, como é que a gente pode fazer, se não barrar, mas protelar também, ganhar tempo, né? Então, eu acho que são algumas estratégias e apontamentos que eu trago aqui. Então, Lembrando pessoal, que já são menos de 90 dias, né? Porque foi 8 de junho que entrou em vigor. Então, o prazo já está correndo. São menos de 90 dias. Então, pessoal, eu agradeço cada um de vocês pela paciência e vamos para o debate. Obrigado. Obrigada, Marcelo, deixa eu só complementar aqui sobre a questão da avaliação. Eu sou avaliador na Paraíba, eu não recebo nada. No Brasil todo, né? A gente é sorteado. Eu não recebo nada lá pela Paraíba. Fiz uns 5 lá, avaliei uns 5 lá. É questão de ajudar as pessoas, de ajudar. Eu estou recebendo 200 conto agora de Mato Grosso, hoje eu estou tomando toda cerveja aqui. Foi um milagre ter recebido. Então, nem espero receber, entendeu?
Então, a questão é ajudar todo mundo. Eu acho, se não pagar, eu ajudo. Eu quero ajudar todo mundo. É isso que tem que fazer. Sim. Bom, obrigada, professor. Obrigado, professor Paiva, também. Boa cerveja. Estou com inveja. Eu também fiquei com inveja. É bem claro, né, os ataques à categoria. Eu acho que a gente pode ver um desenho de empurrando a gente para a sala de aula somente, né, tirando a gente de cargos de representação enfim, é um ataque e a gente vai ter que responder, né? Só voltar algumas perguntas aqui. O pessoal está fazendo várias contas de quanto que é esse 60%, mas o professor Jean colocou que ainda nós não temos em números absolutos, né? E aí, enfim, tem várias contas aqui sendo feitas. O pessoal está concordando que provavelmente acabou a RSC, se isso for fixado em 90 dias, né? E o professor Gustavo tinha levantado a mão. Professor Gustavo, o senhor quer fazer a pergunta ou passou o momento? Passou um pouco o momento, mas, na verdade, não é uma pergunta, são colocações ali para somar na fala do colega lá, do Marcelo. Essa RSC, ela só vai acabar se não tiver pagamento. O colega aí, Paiva, disse que ele avalia gratuitamente. Eu também sou um que avalio gratuitamente, mas cada pessoa precisa conseguir 4 pares que avaliem gratuitamente. Isso é um grande detalhe. Muito se está falando, eu estou vendo os colegas comentando, claro, isso é tudo muito novo, e ninguém domina isso aí plenamente, um entende de um jeito, outro entende do outro, mas que fique claro para todos, né? O principal objetivo para fazer alguém ceder é você causar o medo. E eu vejo aí que o medo tá generalizado. Não deve haver medo, né? Nós precisamos escrever uma nova resolução baseada nesses pressupostos, né, que foram colocados. Esqueçamos CPRSC 01, a antiga e a nova. Acabou a antiga, gente, é a nova agora. A partir de agora é a nova. Nos adaptemos. Quais são as expectativas que nós devemos ter com relação a isso? Gente, eu não estou satisfeito, não, tá? Esse aqui não é um comentário, eu não sou Bolsonaro, não, tá bom? Não é nada disso, não. Mas, assim, entendamos o seguinte, precisamos caminhar a partir dessa nova CPRSC, precisamos escrever uma nova resolução a partir dos pressupostos dessa CPRSC. Essa CPRSC, ela é cheia de falhas. Primeira falha, seu artigo 7º, que o colega comentou com propriedade, né, que diz que eu só posso usar documentos que tenham 5 anos de idade. Eu vou falar nesses termos para ficar mais tranquilo, mais fácil. Só que lá adiante ele diz que comprovações que eu não tenha, que sejam anteriores ao ano de 2003, que eu devo fazer memorial. Então, existem contradições, né? Existem contradições. Essa nova CPRSC, ela está mal feita. O governo tentou quebrar as pernas de todo mundo, mas ele não fez bem feito. E justamente essas falhas vão trazer formas de grandes escritórios jurídicos do Brasil, conforme acontece em tudo. Gente, quando houve aquele início de reforma administrativa, olha, suspende-se as progressões funcionais, suspende-se novas contratações. O que aconteceu? Grandes escritórios querem aparecer, eles não têm jurisdição sobre o caso, eles querem aparecer de uma forma positiva, eu estou fazendo um comentário positivo, não negativo, entendeu? Então, eles vão escrever coisas que vão nos ajudar muito a argumentar contra muita coisa nessa resolução CPRSC. Quando ele diz que eu só posso usar documentos com 5 anos de idade, ele conflita com o artigo 1º da Lei 12772, que institui a RSC, que institui a carreira BTT, porque lá diz que essa lei, ela organiza, eu não estou usando os termos da lei, tá? Estou falando em português mais claro. Ela regulamenta a carreira BTT a partir de 1º de março de 2013. Então, tudo que eu tenho direito na lei, isso é o artigo 1º logo da 12772. Então, no artigo 1º da 12772 já está escrito de cara que tudo que essa lei me dá direito, ela me dá direito a partir de 1º de março de 2013. Então, uma norma infraconstitucional como essa CPRSC não vai poder ditar coisas, né, que venham de encontro a uma norma superior, né, que seria a Lei 12772 dentro dessa comparação. Quanto ao pagamento, gente,
o pagamento basta nós escrevermos na nossa resolução que o pagamento será remunerado de acordo com a gratificação JEC, no valor de 3 horas de trabalho, blá, blá, blá. Usar o mesmo texto. Professora, só um segundo. Eu devia ter estabelecido o tempo, né, de fala de pergunta. Já está encerrando. Por favor, conclua. Tá. Porque a gente está com o tempo muito apertado. Tá bom. Eu vou falar do pagamento, que é o que mais interessa, porque com o pagamento continua. Não há o que se falar de não haver pagamento. Basta que nós escrevamos na resolução que vai haver pagamento. Se a CPRSC questionar e colocar isso como ressalva, argumentemos que o pagamento é previsto na Lei 81/12, no decreto número tal, eu não lembro aqui de cabeça, na portaria do MEC número tal. Se eles revogarem o decreto e revogarem a portaria, não vão revogar o artigo lá da 81/12. Então, vai depender da coragem da nossa administração e da coragem das administrações das outras instituições federais de ensino. Então, eu vou encerrar esse momento aqui. Tá? Obrigado. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Eu vou pegar agora uma pergunta aqui do chat. Aqui, ó, a professora Rose perguntou, né? Sobre a participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, a comprovação por projeto se dá apenas quando este foi finalizado ou pode ser ainda em andamento? Professor Jean, professor Marcelo, gostariam de responder? Oi, Rose, professora Caroline. Gente, é o seguinte, se na planilha está e é assim que está na planilha, né? A comprovação por projeto, por participação, você só pode colocar depois da conclusão. Se fosse por mês, participação por ano, né? Aí você poderia colocar determinados meses, né? Então, respondendo a pergunta, a comprovação do projeto só pode se dar nesse caso, né, de projeto de ensino, pesquisa e extensão, quando esse for finalizado, ok? Ok. Porque lá ele se refere à participação por projeto, né? Então, você participou de 2 projetos de extensão, então você vai comprovar os 2, né? Ok? Ok. É uma questão aqui, uma próxima, né, das comissões, entram as comissões de meio ambiente, local, central e UNAPNE, lá naquela planilha, né? É isso, professor Janilson? Eu voltei aqui, dei uma bagunçada. Eu Isso acho mesmo. que era lá na planilha, né? Isso mesmo. Na parte das comissões, entram as comissões de meio ambiente, local e central e UNAPNE, entram, né? Professor Marcelo, professor Jean, alguém? Oi. Na verdade, eles se referem, participação como titular em atividades regulares, previstas em lei, estatuto, regimento, conselho colegiado, comissões de ética, né? Então, eu acho que, eu não sei se essa situação entraria, mas tem também atuação como membro, deixa eu ver, comissões ou grupo de trabalho de caráter pedagógico e NDE. Se, por exemplo, a gente precisa se perguntar, né, se o NAPNE é de caráter pedagógico, a comissão de meio ambiente é de caráter pedagógico, então, se sim, né, eu precisaria, na verdade, dar uma olhada, porque tem outros lugares, eu acho que no RC2, que eles falam também de comissões, professor Jean. E aí a gente precisaria ver onde é que isso se enquadra. Porque nesse lá, eles excluíram, né? Essa parte eles excluíram, tá bom? Eu posso verificar e depois lhe dar um retorno, professor. Eu acredito que a comissão interna que vai criar a nova resolução do IFPA é que vai tratar dessas minúcias, né? Porque agora não tem como a gente prever isso, mas é uma possibilidade aberta que o Marcelo colocou, né, de só considerar as comissões que os órgãos internos ou comissões que tratam diretamente de assuntos pedagógicos. Eu acho que a leitura do Marcelo está correta. Um instantinho. Tinha alguém com a mão levantada, Sarmento? Oi. Abaixou, foi sem querer ou foi... tá aqui, apareceu de novo. Olá, boa noite a todos e todas. Inicialmente agradecer a...
3 minutinhos de fala, Tá, tá? vai ser bem rápido mesmo, tá? É só inicialmente agradecer a Caroline, Marcelo e o Jean. Prazer em conhecê-los, não os conhecia. Eu sou o Zeca, sou daqui de Conceição do Araguaia, sou docente aqui no Instituto Federal. Desde 2010, acompanhei um pouquinho dessa história do RCC, contada pelo Jean, participei da greve de 2012, que no final deu origem à legislação, e tem uma questão, e de fato, assim, concordo muito com a fala do Marcelo, quanto o que representa em termos de concepção essas mudanças, né? É um verdadeiro ataque à carreira, à falta de reconhecimento do nosso trabalho enquanto docente, né? É um completo desrespeito que reflete o que é a política atual para a educação, né? Que a gente vê em várias áreas aí, desde o investimento para custeio, manutenção, ampliação, enfim. Né? Não vou me delongar em assuntos que a gente conhece bem. Mas na minha intervenção vai no sentido de tirar uma dúvida, porque nós estamos falando de uma norma que altera o RCC de maneira geral, né, no Brasil. Mas tem algumas questões que eu não entendo muito bem, gostaria que os colegas que participam há mais tempo do RCC, da CPPD, da CPPD, me esclarecessem. É que há algumas situações após o reconhecimento do RCC, que há previsão de pagamentos retroativos, né? E esses retroativos, eles ficam anos, às vezes, parados para pagar, bom, na reitoria, não sei precisamente em que local da reitoria. Eu queria que vocês me esclarecessem sobre esse tempo de tramitação, se isso é legal, qual é, na visão de vocês, o motivo disso, né? Se é falta de recurso, falta de pessoal. Eu tenho muita dúvida, e me parece que são muitos os processos, principalmente de pagamento de retroativo, que estão nessa situação. Se vocês puderem me ajudar, agradeço. Então, é isso. Um abraço a todos, boa noite. Zeca, a alegação do governo federal é restrição orçamentária, tá? Então tem que haver uma previsão orçamentária para liberar essas rubricas, certo? Então, como a gente não tem como saber, né, se realmente é isso, porque nós não temos acesso às contas do governo em detalhes, né, mas o governo sempre alega isso, né? A gente não pode pagar, a gente vai estabelecer um cronograma de pagamento, salvo engano, o prazo é de 5 anos, né? Não é isso, Francisco? 5 anos o governo federal tem para pagar a sua dívida com o servidor, correto? Então, tem que esperar. Tem que esperar. Não é problema de burocracia que está emperrando, é problema orçamentário mesmo, alegado pelo governo. Isso, exatamente isso. Eu só queria complementar, professor Jean, né? Eles também alegam isso, mas também tem uma questão também que é um desencontro muito grande de informações. A gente vai atrás de informações, por exemplo, se você perguntar, eu vou receber nesse fim de ano o meu retroativo, ninguém consegue te responder isso, né? Claro, isso envolve restrição orçamentária, mas eu lembro que, se eu não me engano, foi 2019, final de 2019, houve aquela discussão sobre os cortes na educação, que o governo chamou de contingenciamento, e aí eles seguraram, e o pessoal foi para a rua, e teve uma confusão, e quando foi no final do ano, o MEC liberou, né, descontingenciou os recursos para o IFPA, e segundo informação do reitor, a gente teve uma reunião das PPD Central com eles pagaram uma parte desses retroativos, segundo ele, cerca de 10 milhões de reais em retroativos. E, segundo ele, também o critério era as pessoas mais antigas, as pessoas que estavam na situação mais antiga para receber o RCC, para receber o retroativo de RCC, levando em conta a situação de que essa pessoa já estava com 5 anos ou mais de 5 anos para receber. Então, essa foi a informação que a gente teve,
uma das poucas informações que ele deu sobre isso, e depois a gente não teve mais informações sobre critérios, sobre como esse pagamento é feito, e até porque, como o professor Jean disse, sempre esbarra nessa questão, quando se questiona o governo, a questão orçamentária, né? Então, acho que é mais ou menos isso, professor José Sacramento. Gostaria de complementar também, por favor. Pode complementar, Gustavo, que aí eu já leio. Pode complementar, já leio a pergunta do chat. Vou ser breve. Professor Sacramento, né, José Sacramento. São 3 critérios principais para o pagamento do retroativo, desses processos que são chamados de... Esses retroativos, né? O primeiro critério é o servidor de maior idade, né? O servidor mais velho vai receber primeiro. Processos mais antigos, né? Aqueles processos que estão mais tempo lá, são os que vão receber primeiro. E também os de pequena monta, que são valores inferiores a 30 mil reais. Esse valor ele é corrigido periodicamente, mas, ultimamente, essa pequena monta é considerada até 30 mil reais. São processos que são pouco dinheiro, processos que já estão há muito tempo, e processos de servidores mais idosos são pagos mais rapidamente. Mas isso depende também do quantitativo de dinheiro que tem disponível para ser pago. Então, essa é uma resposta ao que você perguntou, somado aí com o que os colegas falaram. O outro lado da moeda é o seguinte: o governo ele tem suas regras, só que as suas regras são para ele. Imagina que você vai chegar para o seu pai, vai pedir um dinheiro para o seu pai tem as regras para lhe dar o dinheiro. Mas, olha, eu não vou te dar o dinheiro porque não é prioridade para mim te dar esse dinheiro para isso que você quer. É assim que o governo trata. Como a lei trata? A lei trata do seguinte: ela diz que esse dinheiro que você deixou de receber, né, que você declarou no seu memorial, na sua documentação, e que você se enquadrou e atendeu aos critérios, esse dinheiro é de natureza alimentar. Então, ele não entra nesses critérios de justificativa em que o governo pode te pagar em até 5 anos. Porque é esse o critério. O governo ele tem até 5 anos para te pagar. Só que tem processos aí que tem bem mais tempo. Entendeu? Aí o que ocorre, qual é a solução disso tudo? Meu amigo, você entrou com processo de RCC. O seu par aí que você representa entrou com processo de RCC. Ele teve a concessão do RCC, saiu a portaria, calcularam o retroativo dele, ele já assinou aquela declaração de ciência, em que a União diz para ele o seguinte: olha, eu te devo 130 mil reais, vou te pagar quando eu puder. Quando ele assinar essa declaração de ciência, que ele já tiver um cálculo, ingresse com uma ação na justiça. Você não está ingressando contra a FPA, você não está ingressando contra o reitor, você não está ingressando contra a DGT, contra ninguém, você está ingressando contra a União, você quer receber seu dinheiro logo. Gaste 25%, 30% do seu dinheiro com advogado e receba 70% em até um ano, do que esperar uma vida toda para receber um dia, quem sabe, talvez. Então, a sugestão que eu dou, além das respostas, é essa aí. Falou. Bem observado, Gustavo. Bem observado. Deixa eu só ver aqui uma última pergunta do chat, que a gente está se aproximando do horário, né? CPPD Santarém e José Alcimar, eles perguntam sobre as RSCs, né? José Alcimar pergunta com relação como fica o mês de julho em relação à RSC, que ficam parados, os que já estão em andamento podem tramitar, porque agora todo mundo vai correr atrás, né, em vista dessa possibilidade de mudança. E CPPD Santarém pergunta: quem der entrada no processo em até 90 dias deve se orientar pela 212/2018 ou pela número 3, né? Como fica essa transição? Como que fica essa transição dos processos que vão ser colocados agora e não serão poucos, né? A orientação que a gente tem é que ela vai continuar pela 212 até a gente ter uma definição da número 3, que tem 90 dias para entrar em vigor, correto? Na verdade, menos de 90 dias. Oi? Menos de 90 dias. Na verdade, não são menos de 90 dias. Nem comenta que é menos de 90 dias. A gente tem muito trabalho. Em relação a essa questão da nova resolução, né? Ou em relação a outra, né? Na verdade, a resolução... Marcelo, agora o sindicato deveria estar com recurso para prolongar por mais 90 dias da justiça, entendeu? É uma possibilidade, Paiva. É o seguinte... Eu acho que foi estratégico colocar bem antes aí de julho também, né? Em relação a essa questão do que vai valer, né? Enquanto a nova resolução não entrar em vigor, a anterior que está valendo. Então, esse é um princípio, inclusive, um princípio básico, né? Do próprio direito. Então, por isso que também tem muita gente correndo. Tucuruí tem
muita gente que a gente está orientando, inclusive nós estamos com um grupo orientando, eu queria até aproveitar, pessoal, para anunciar isso. A gente está com um grupo de Zap em Tucuruí, orientando qualquer docente, não é só de Tucuruí, do IFPA, que quiser agilizar seu processo, pegar orientações em relação à forma como instrui o processo, a gente está fazendo orientações. Tem um grupo lá de Zap que a gente está fazendo isso. E aí o pessoal está dando entrada justamente por conta desse entendimento. Olha, vamos abrir o processo, porque quando entrar em vigência a nova resolução, o processo está em andamento de acordo com a resolução anterior, então ele não pode ser enquadrado dessa forma, tem que ser concluído e aí ficar a partir das outras resoluções, a próxima resolução. Então, só anunciando para vocês, a ideia foi minha, do Paiva e do professor Zé Filho, lá de Tucuruí. A gente montou um grupo de WhatsApp, nós temos professores de Tucuruí, temos professores de outros campos participando, pegando orientação sobre como formar processo de RSC, sobre como organizar essa pontuação, dúvidas sobre a planilha, sobre o memorial de cálculo e tudo mais. Quem quiser, todo mundo está convidado para incluir o grupo. A segunda questão, o professor José Alcimar está colocando. Existe uma orientação, professor José Alcimar, né, de que em julho, pela resolução das PPD 029 de 2015, em julho, dezembro e janeiro as atividades param. Mas a gente fez um debate nas PPD e ficou definido, inclusive através de um ofício circular, eu não sei, não dá para falar agora qual é o número do ofício, mas um ofício que a PPD Central expediu à professora Simone, de que os processos de RSC que fossem abertos até o dia 31 de junho, a partir de julho, eles precisam ser tramitados, processos abertos. O processo que for aberto no mês de julho, dia 1º de julho, 2 de julho, eles vão ser recebidos e vão ficar lá até agosto, o retorno das atividades. Então, essa foi a discussão que foi feita e que foi discutida, e é consenso nas CPPDs. Então, essa é a contribuição que eu gostaria de dar. Bom, Marcelo, você tem o link de convite desse grupo? Estão pedindo no chat. Tenho sim, eu posso você mandar. Você pode colar aqui no chat? Posso. Tá bom. Eu tenho uma pergunta a fazer. Diga aí, Uli, 2 minutos então, que a gente está estourando. Fale. Ser aprovado. Qual solução? Eu tenho 3 para... E, Uli, eu não sei para os demais, tá falhando muito. Está falhando o teu áudio. A gente não está conseguindo te entender. Você não prefere digitar no chat? Deixa eu... Tá, vou digitar. A gente está te ouvindo agora, Yuri. Yuli, se você quiser falar... Oi. Tá. Diga. Eu dei entrada hoje ao meu RSC. E ele foi aprovado. Com a solução que vai ser aprovada em breve, eu terei que esperar 3 anos para dar entrada em um outro nível? Ou eu vou ser regido de forma com a passada? Olha só, acho que tem 2 possibilidades aí. Como isso é uma situação que deve ser observada por quem vai fazer a transição dessa nova resolução, ou vai ter que estar lá na nova resolução tratando claramente como é que vai ser feita essa transição, ou então tem uma outra situação que é como você, e aí eu acho que é a situação mais sensata, né? Como você abriu o RSC e conseguiu o teu RSC com a resolução anterior, que é essa atual, então segue o entendimento. Você terminou, entrou em vigor a nova resolução. Você pode dar entrada novamente com o seu RSC. Não tem problema. A minha interpretação... Esses entendimentos... A minha interpretação, Yuri, é que vai enquadrar na nova lei, na nova resolução. Entendeu? Porque tu já conquistaste o direito com base na lei anterior e já passou. Isso já é direito consumado, já é fato consumado. Então agora tu vais entrar vai te enquadrar automaticamente, todos nós vamos, né? Nos enquadrar automaticamente uma nova resolução.
Então, o meu entendimento é que vai ter que esperar os 3 anos. Mas eu posso estar equivocado, mas a princípio, a minha interpretação seria essa, juridicamente falando, né? Jean, por isso a ideia do nosso grupo, orientar o pessoal para ele não entrar no escuro, entendeu? Você faz lá o RC, porque realmente nós não tivemos essa orientação, isso é verdade, ninguém teve orientação de RSC nenhum, a gente foi no escuro, batendo, tirando dúvida com os amigos, e agora a gente está com um grupo aí, o desespero, para ajudar todo mundo, isso, não, faça isso, faça aquilo, esquece isso, faça aquilo, pega a declaração tal, pega outra, exatamente para que a pessoa não erre nesse momento. Sim. Agora, esse ponto que o Yuri levantou é muito interessante e tem que ser registrado, né? Porque a comissão local que vai elaborar a nova resolução do SPA, ela pode inserir mesmo essa interpretação do Marcelo, de que o último RSC concedido fica valendo todas as regras da resolução anterior. Mas, enfim, é uma discussão à parte essa. Vale a pena a gente anotar. Eu acho que eles devem fazer isso, professor Jean, justamente para não gerar judicialização do processo, né? Ok. Professora Natália? Pois, gente, eu queria agradecer enormemente a Marcelo, Caroline, Jean, o próprio Gustavo, que está aqui, né, Paiva, dando as suas contribuições. Assim, acho que a gente precisa fazer mais rodas, né, entre nós, servidores, sejamos docentes ou técnicos, né, com essas pautas mais específicas ou com pautas mais amplas, né? Visualizamos aqui a importância, né, que a gente tem, que a gente precisa ter, né, um sindicato forte, né, capaz de enfrentar essas pautas, né? Eu acho que teve alguém, acho que foi o próprio Marcelo, que colocou a questão da gente provocar o Sinasef, né? E aí eu quero atualizar, né, os colegas de que no momento nós não temos, né, uma direção sindical instituída, né, por voto. A nossa diretoria do Sinasef, desde março do ano passado, que foi desfeita, e por uma questão legal, a gente tem um administrador provisório, que é um integrante da antiga diretoria, e que a gente compreende que, nesse momento, né, nesse último ano, está fazendo falta, né, um movimento sindical, uma direção sindical, né, que possa tratar com os sindicalizados e não sindicalizados, né, sobre esse tipo de pauta, né? Então, fica o convite, né, para que a gente fortaleça o nosso sindicato, né? Quem não é sindicalizado, percebam que a gente tem muitas demandas e a gente precisa acionar, né, o setor jurídico, ainda apesar da crise de representação sindical, mas ainda é a nossa instância de organização e luta, né? Então, nesse sentido, eu quero deixar o convite e dizer que essa atividade está sendo promovida por um coletivo de sindicalizados, docentes, técnicos, de diferentes campos, né, do IFPA. Quero ressaltar aqui o professor Humberto, professor Francisco, professor Zeca, professor Johnny, né, que são de campos também do interior e que estão se somando, né, no sentido de promover esse tipo de debate, de roda com uma certa regularidade, né? A gente já fez uma discussão sobre a reforma administrativa, a gente fez já sob controle do trabalho dos docentes, dos tais, e enfim, deixo o convite para vocês deixarem suas sugestões de pautas, né? Visualizamos que, por exemplo, sobre a RSC, muitas rodas e conversas ainda devem acontecer. E como o Marcelo destacou, Jean, também, né, a CPPD é um órgão estratégico de defesa de nossos direitos. Então, nesse sentido, a gente compreende que, atuando no sindicato ou atuando na CPPD, a gente está fazendo lutar por direito, né, buscar a representação da nossa categoria e fortalecer, né, a nossa categoria e reagir aos ataques, né, que acontecem cada vez mais frequentemente, né, com esses governos tão retrógrados. Então, fica o convite, né, para que vocês
se sindicalizem, para que vocês tomem pé, né, do que está acontecendo na nossa base sindical e venham trazendo aqui suas pautas também, tá bom? Eu sou professora aqui do Campus Belém, me apresentei no início, temos outros companheiros aqui que, se quiserem deixar um alô e dizer sua base, para que os colegas possam se reportar, será uma satisfação ser interlocutora de vocês. Tá bom? Ver se alguém, Zeca, Humberto, Johnny. Bom, pessoal, eu estou agora no celular aqui em casa, acompanhando. Sou do campus Conceição da Araguaia, motivo de muita satisfação mesmo, ver uma live lotada, discutindo as questões importantes da nossa carreira, né? Infelizmente, num contexto de ataque mesmo, né, do serviço público, da nossa carreira, mas aí fica a mensagem que a Natália colocou, a necessidade da gente se organizar, de lutar pelos nossos direitos, seja em que instância for. O importante é a gente estar mobilizado e, né, acompanhar as lutas aí, e o sindicato, sem dúvida nenhuma, é um instrumento muito importante. Então, a gente precisa, de alguma maneira, colocar aí o sindicato no circuito dos movimentos mais gerais da sociedade e também, né, colocar o sindicato atuante nas questões internas da nossa carreira e do IFPA. Então, um abraço, obrigado aos convidados, né, que apresentaram-se muito bem o tema, e outras lives a gente vai estar organizando aí. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Zeca. Mais alguém? Professora Natália, só queria informar que eu deixei o link aqui no chat, tá bom? O link do grupo, pessoal, para vocês entrarem, o grupo de WhatsApp. Certo. Pois tá bom, então, gente. Obrigada, Carol. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Jean. Paiva, Gustavo, Humberto. Que a gente continue em luta, né? Porque esse governo não perde tempo. É muito perverso. Vai nas sutilezas, né? Como o colega destrinchou, né? Como o colega Marcelo destrinchou. E a gente fica aqui à disposição, tá bom? Eu vou parar aqui nossa gravação.